Eu me apaixonei pelo meu cliente, de massagem casado que mentiu sobre ser divorciado. Anos depois, peguei-o me traindo e me juntei, a sua ex-esposa, para arruinar sua vida. Meu futuro ex-marido, 40 anos, e eu, 32 anos, começamos a nos ver há pouco mais de 5 anos. A partir de agora, me referirei a ele como Dom, apenas por questão de privacidade. Dom veio como um dos meus clientes de massagem e nós nos demos bem imediatamente. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento anterior, tinha perdido um pouco de peso, acabado de voltar de uma viagem solo pela América do Sul e estava me sentindo coquete e divertida. Dom vinha fazer uma massagem a cada 2 meses. Na época ele era policial e tinha acabado de ser transferido de uma cidade pequena para a grande cidade. Ele disse que tinha se divorciado recentemente e que foi difícil, e pediu a transferência para ter espaço de sua ex-esposa, Miranda, e sua família. Ele disse que cresceu em uma cidade pequena onde todos se conheciam, e não era muito popular para um homem como ele se afastar de sua esposa, que era dona de casa com 2 filhos, 14 anos menina e 11 anos menino. Segundo ele, ela era incrivelmente manipuladora e abusiva com ele por anos. Eles estavam juntos desde os 14 anos, e era um pouco tabu para um homem falar sobre como sua esposa o estava abusando, então ninguém realmente acreditou nele, e seus pais o envergonharam um pouco por abandoná-la. Ele estava em má forma, e nos unimos por nossos relacionamentos recentemente fracassados, porque eu também estava em um relacionamento bastante manipulador e emocionalmente abusivo. No terceiro encontro, ele teve coragem de me convidar para ir a um jardim botânico fora da cidade. Ele acabou me pegando no carro patrulha e estava tentando ser fofo ao ligar as luzes e acelerar pelas ruas e rodovias até chegarmos aos jardins. Foi emocionante e sexy na época, admito. Acabamos nos divertindo muito, e ele me convidou para outro encontro. Saímos mais algumas vezes em 2 meses, e ao final desses 2 meses, não ouvi mais dele por um tempo. Pensei que ele tinha perdido o interesse, então continuei com minha vida. Depois de outro mês, ele me liga, pedindo desculpas por não ter me contatado antes e dizendo que se sente terrível e precisa me dizer algo. Pensei que ele me diria que estar em um relacionamento tão cedo não estava indo bem para ele, que tinha se apressado demais e todas essas bobagens. Esperava que ele dissesse que não estava interessado em me ver mais. Aceitei vê-lo e ele me pegou e me levou a uma cafeteria perto da minha casa, onde ele revelou que ainda estava casado. Perguntei por que ele tinha mentido, e ele disse que estava em um relacionamento ruim, que tudo que ele disse sobre ela ser abusiva era verdade, mas que ele ainda não tinha saído de casa porque tinha medo e não queria perder seus filhos. Levantei-me para sair, mas ele implorou para que eu ficasse, pedindo desculpas por mentir e dizendo que nunca tinha sentido isso por alguém antes, blá, blá, blá. Eu ouvi e, envergonhada de dizer isso, acreditei em tudo que ele estava me dizendo na época porque eu tinha experimentado um abuso emocional tão ruim com meu namorado anterior que me deixou em um lugar realmente ruim. Pude empatizar com tudo o que ele estava dizendo porque eu também tinha experimentado. Blá blá blá, acabei ficando com ele, mas disse que só se ele saísse de casa e começasse o processo de separação. Dom concordou. Na mesma semana, ele disse à esposa que estava saindo, levou seu trailer e estacionou na propriedade de um amigo. Para resumir, eles passaram pelo processo de separação. No meu local de residência, você deve estar separado por pelo menos 1 ano para iniciar o processo de divórcio. Então, dentro desse ano, Dom passou a ficar no trailer estacionado, e quando o inverno chegou, ele se mudou para minha casa. Sua filha foi visitá-lo, e ele não contou aos amigos ou familiares sobre mim porque não queria que ninguém percebesse que ainda estava casado quando começamos a namorar. Depois de 1 ano, ele entrou com o pedido de divórcio, mas ela teve um ataque e alegou que tinha medo dele e do que ele era capaz, algo como medo do que ele poderia fazer a si mesmo. Ela entrou com uma ordem de restrição contra ele, então ele não podia ver seus filhos nem se aproximar da casa, e como ele era policial, houve uma investigação. Tiraram sua arma e ele teve que trabalhar na mesa por um tempo até que a investigação fosse concluída. Sua filha ainda não estava em contato com ele. Até agora sua mãe e seu pai, alguns amigos, e sua ex e os filhos sabiam que ele estava saindo comigo, mas pensavam que estávamos namorando há apenas alguns meses. Avançamos 6 meses e a ordem de restrição é levantada, a investigação é concluída e ele volta ao serviço ativo. Ele foi destacado para uma província diferente para trabalho e treinamento várias vezes, então ele esteve fora muito tempo. Não pensei nada sobre isso, ele sempre me falava e me informava de tudo, e me dava um cronograma detalhado de como eram seus dias. Cheguei a pesquisar no Google 1 ou 2 conferências e liguei para os hotéis onde ele dizia estar para garantir que ele realmente estava onde dizia estar e que as conferências existiam. Sempre que tinha uma dúvida, sempre verificava e tudo estava certo. Passam-se alguns anos, acabamos comprando nossa própria casa juntos, e é tão linda, literalmente a casa dos meus sonhos. Está em aproximadamente 4 acres de terra e está bem ao lado de um lago.
Ele me diz que o divórcio está finalizado, me pede em casamento e estamos noivos. Seu filho vem a cada segundo fim de semana e passa o fim de semana conosco. Tudo parece bem, estamos felizes. Começo a planejar o casamento e marcar compromissos para ver locais, mas ele se torna distante e desinteressado. Continua dizendo que não há pressa, e eu digo, sei que não há pressa, mas só quero ir e ver para que possamos começar a definir alguns objetivos, para saber o que queremos quando chegar a hora, ou apenas fazer pequenos avanços aqui e ali. Ele concorda, mas quando vamos ver os locais e as pessoas nos perguntam quando estamos pensando em nos casar, não podemos dar uma resposta. Ele diz que não há pressa, que ainda não temos uma data, depois diz, talvez nos próximos 2 ou 3 anos, e eu digo, o quê? 2 ou 3 anos? Depois começamos a discutir na frente da mulher que nos mostra o belo salão. Ela entende a indireta de que quero falar com Dom em privado e acaba nos dando um pouco de espaço. Neste ponto, estou tão envergonhada que digo, o que você quer dizer com 2 ou 3 anos? E Dom diz, não quero me apressar depois de me divorciar, parece ruim. E eu digo, então por que você me pediu em casamento? E ele diz, porque eu te amo. Eu digo, então, o que estamos esperando? Então ele diz que não foi totalmente sincero comigo. Eu digo, o que isso significa? E então ele diz que não está oficialmente divorciado ainda. E eu digo, pensei que você tinha resolvido isso. Ele diz que houve um problema com os documentos e ela não os assinou. E eu digo, então você ainda está tecnicamente casado e, no entanto, me pediu em casamento? E ele diz, bem, eu propus porque assinei os papéis e os enviei ao meu advogado pensando que ela não teria problema em assiná-los. Ela só está sendo uma vaca a respeito e está me dando problemas porque não quer que eu seja feliz. Eu digo que isso é besteira e digo que o noivado está cancelado. E ele diz, espera. Diz que ainda quer estar comigo, que quer se casar comigo. E eu digo que não quero me casar com alguém que mente para mim. Digo que você já mentiu para mim uma vez antes e pensei que tínhamos superado isso. Resumindo, disse-lhe para arrumar suas coisas e ficar na casa de um amigo por um tempo até resolver algumas coisas. Ele sai por 2 semanas, e nesse tempo conversamos e ele diz que não queria me dizer porque não queria que eu o deixasse e sente muito. Diz que não é que não queira estar comigo, só que tem medo da confrontação. Diz todas essas coisas e sugere que façamos terapia juntos, que está sério sobre isso, que está sério sobre mim, blá blá blá. Eu, tonta, não terminei tudo naquele momento, mas concordei em ir para terapia de casal, embora tenha cancelado o noivado até que ele estivesse oficialmente divorciado. Ele volta a morar comigo e vamos para terapia e terapia individual. Passam-se 8 meses e ele finalmente se divorcia oficialmente, vejo com meus próprios olhos. No dia seguinte, vamos acampar para comemorar e ele me leva a umas colinas, por um caminho e até uma cachoeira, onde me pede em casamento de novo. Eu, estúpida, digo que sim, mas neste ponto sinto que fizemos alguns progressos em nosso relacionamento. Sua filha também começou a falar com ele de novo, então nos sentimos bastante aliviados. Atribuo seu comportamento estranho e seus dias ruins anteriores ao fato de que sua filha não estava falando com ele e eles eram bastante próximos antes de ele se separar de Miranda. Nesse meio tempo, ele foi destacado algumas vezes mais e esteve fora de casa por semanas. Comecei a administrar minha própria clínica e foi uma loucura, muito agitado, estive distraída com isso. Uma vez, quando ele volta de um destacamento, me diz que tem que levar um colega a outra província porque não pode dirigir devido à medicação que está tomando. Eu digo, por que ele não pode pegar um ônibus ou um avião? E ele diz que o cara tem medo de voar e não quer desmaiar no ônibus com a medicação que está tomando. Bem, meu instinto me diz que algo está errado, e tento dizer-lhe que não quero que vá, e é um vai e vem, mas ele diz que, como é superior, sente que não pode dizer não. Então digo, está bem, suponho. Ele sai no domingo e volta na terça-feira. Quando volta, está um pouco distante e o vejo no telefone lá fora enquanto faz trabalhos no jardim sorrindo e rindo, e quando pergunto com quem estava falando, ele diz que era o colega que ele levou a outra província. Passam-se 2 semanas e é o casamento do meu primo. Estamos na recepção, ele tomou umas bebidas e uma pessoa desconhecida, amiga do meu primo, procura uma cadeira vazia. Então Dom diz diretamente que ela pode sentar no seu colo e tenta agarrá-la, e eu estou bem ao lado dele, incrédula. Meu outro primo me olha e diz, que diabos? E tenta fingir que nada aconteceu. A garota a quem ele disse para sentar no seu colo ri de maneira desconfortável e se afasta. Vou ao banheiro completamente irritada e quando volto, ele está dançando com outra mulher. Vejo meu irmão lá e peço para me levar para casa. Em casa, vou ao seu iPad porque tenho curiosidade de ver se ele conectou suas mensagens ao iPad. Claro, lá estão elas, sob um nome falso, Mark, e a flertes, sexting, fotos e vídeos nos trocados, tudo. E os dias em que ele disse que tinha que levar um colega, adivinhem, esse colega era na verdade Mark, que na verdade é uma mulher com um corte peixe loiro, a quem chamarei de Liz. Ele passou esses dias com ela e nos dias em que estava destacado, voltava um dia antes do que me dizia e ia direto para a casa dela para ter sexo.
No dia seguinte, dirigia para nossa casa fingindo que acabava de chegar de onde quer que estivesse. Tirei capturas de tela de tudo e as enviei para mim mesma, depois as enviei para ele e disse-lhe para não vir para casa. Disse-lhe que estávamos completamente terminados. Não obtive resposta imediatamente, provavelmente estava desmaiado em algum lugar ou se relacionando com alguém. Também tranquei as portas da casa e sei que ele não pode entrar porque levei as chaves comigo e não temos uma cópia de reserva em nenhum lugar. No dia seguinte, acordo com mensagens de texto e correios de voz pela manhã, dizendo que sente muito e tudo mais. Eu bloqueio. Ao meio-dia, recebo uma ligação do meu primo dizendo que Dom está sentado no lobby do hotel e diz que o deixei lá sem meio de voltar para casa. Eu disse que ele deveria pedir à mulher com quem estava dançando para levá-lo para casa, e ela disse, o quê? E eu disse que ele não pode vir para casa, e ela entendeu a indireta. Então recebo uma ligação do irmão de Dom, dizendo que tem que vir buscar algumas coisas para Dom, e eu disse que teria todas as suas coisas embaladas e fora na entrada da garagem. Seu irmão chega e estaciona fora da casa, e vejo Dom sair com as roupas que estava usando no casamento e subir até a porta da frente e tentar a porta, mas não está aberta. Então, ele vai para trás e tenta isso, mas também está trancado. Então, vejo-o tentar as janelas para ver se talvez deixamos alguma aberta, mas sem sorte. Começa a gritar meu nome, e vejo seu irmão empacotar suas coisas na parte de trás do caminhão. Começa a gritar comigo dizendo que sente muito, que não posso mantê-lo fora de sua própria casa, blá blá. Depois de cerca de 15 minutos, ambos saem. Passam-se alguns dias e recebo uma mensagem de texto de Miranda perguntando o que aconteceu com Dom. Ele deveria buscar seu filho na prática de hóquei, mas não apareceu e ela não consegue se comunicar com ele. Está verificando se ele está vivo. Bem, respondo que queria que ele estivesse morto, e ela diz, o quê? Espero que tudo esteja bem. Então faço algo que nunca tinha feito antes e ligo para ela. Digo-lhe que sinto muito por arruinar seu casamento, que quebrei o código das meninas e digo literalmente tudo. Digo-lhe que namorei seu marido pelas suas costas e conto o que ele me disse sobre ela, tudo. Ela o tomou surpreendentemente bem. Disse que suspeitava que ele estava traindo. Disse que nunca estava em casa e que sua filha o pegou enviando mensagens para outra mulher, poderia ter sido eu, e perguntou-lhe sobre isso. Ele negou totalmente e a fez pensar que estava louca. Foi aí que começou a falta de comunicação. Ela admitiu que obteve a ordem de restrição porque tinha medo dele, porque queria contar à família e amigos sobre o tipo de lixo que ele era, mas ele a ameaçou de morte. Depois a ameaçou novamente e basicamente fez de sua vida um inferno com perseguição e tudo mais, até que ela levantou a ordem de restrição. Todo esse tempo, ele me dizia que tinha medo dela e que ela era abusiva. Ela disse que era totalmente o contrário. Disse que ele a manipulou o suficiente para que tivesse medo de falar com alguém e estava super deprimida. Disse que muitas vezes queria me ligar e contar tudo, mas tinha medo de que eu pensasse que estava louca e não acreditasse nela. Dom disse-lhe que se descobrisse que ela me contatou, a faria prender e tiraria as crianças. Então sim, eu entendo. Bem, depois de falar um pouco mais, disse que a pegaria no dia seguinte e queríamos registrar um relatório contra ele. No começo ela não tinha certeza, mas eu a convenci e disse que não estava sozinha, que a apoiaria e que estávamos nisso juntas. Então registramos um relatório, abriram uma investigação. Fiquei sabendo que ele foi suspenso com pagamento por violência doméstica. Passaram-se alguns meses e recebi uma ligação de Miranda dizendo que ele foi demitido e que ela obteve uma ordem de restrição contra ele para protegê-la e as crianças. Eu também consegui uma porque não sabíamos do que ele era capaz. Atualmente, ele está morando no trailer na propriedade do amigo sem teto e desempregado. Nunca mais será da força policial e foi deserdado pelos pais e seus filhos não querem falar com ele. Foi marcado como abusivo e traidor e sua comunidade o odeia. Seu amigo veio pegar o resto das suas coisas, embora muitos dos móveis e bens da casa fossem meus. Ele pegou uma cadeira, algumas coisas do lado de fora, um cofre de armas e pequenas coisas aqui e ali. Miranda e eu passamos muito tempo juntas durante todo esse processo e nos tornamos realmente boas amigas. Ainda vejo as crianças e sua filha ainda está um pouco indecisa comigo, mas está se aproximando de mim, embora eu entenda completamente de onde ela vem. Comprei o resto da casa e agora é oficialmente toda minha. Me livrei daquela cobra e ainda desfruto de uma boa xícara de café na minha varanda de manhã, com vista para o lago. A vida é boa. Obrigado por me ouvir devagar. Peguei minha esposa me traindo com o marido de sua irmã, então verifiquei o telefone dela, reuni provas e os expus na frente de toda a família. Agora ambos estão divorciados e deserdados. Eu, 32 anos, fui casado com minha ex-esposa 28 anos por 2 anos. Ainda me choca que, depois de todas as promessas que minha ex-esposa me fez, ela se rebaixou tanto e me traiu. Minha esposa e eu nos conhecemos na cerimônia de formatura universitária do meu primo. Ela também tinha vindo assistir à formatura do irmão, e nos demos bem depois da cerimônia.
Ela me deu seu número a meu pedido, mas levou semanas para finalmente atender minhas ligações. Depois de semanas sem atender minhas ligações, coincidentemente nos encontramos um dia e ela pediu desculpas por não tê-las atendido e ofereceu que fossemos ao cinema juntos. Ir ao cinema foi nosso primeiro encontro, e daí seguiram-se múltiplos encontros, e acabamos nos casando depois de um ano de namoro. No começo, casar com minha esposa me trouxe tanta felicidade. Ela cumpria todos os meus requisitos e tudo entre nós era suave. Ela era ótima na cama, boa cozinheira e cuidava bem de mim. Sempre éramos tão felizes juntos e amava o que compartilhávamos. Enquanto minha esposa trabalhava como auxiliar de dados, eu trabalhava como técnico de máquinas pesadas, e o que ganhávamos era suficiente para nos sustentar. Além de estar feliz por ter me casado com minha esposa, também estava contente por ela ter uma grande família. Cresci com meu pai e ele me criou como pai solteiro, e o único primo que tinha era a filha da irmã mais nova do meu pai. Uma das coisas que sempre desejei era uma família amorosa, e isso é o que minha esposa tinha. Ela tinha 2 irmãos e uma irmã, além de seus pais. Sua família era muito unida, e como todos morávamos na mesma cidade, costumávamos sair uma vez por mês como uma unidade familiar. Sempre que tínhamos um piquenique, jantar em família ou reunião, todos os irmãos da minha esposa vinham com seus cônjuges, e assim foi como me aproximei de um de seus cunhados, o marido da irmã dela. Tínhamos a mesma idade, o que nos permitiu nos dar bem. A maioria das vezes, se minha esposa e sua irmã estavam saindo ou indo para fora da cidade para o casamento de um amigo mútuo ou membro da família estendida, seu cunhado e eu saíamos para tomar umas bebidas ou ver futebol juntos. Com o tempo, ele não só se tornou meu cunhado favorito, mas nos tornamos muito bons amigos. Meses depois de minha esposa e eu completarmos um ano juntos, notei que ela estava se aproximando mais do marido da irmã. Não é que houvesse algo errado em estar próximo do marido da irmã, mas senti que algo era diferente em seu relacionamento e seguiram-se outras mudanças. Por exemplo, se íamos a um jantar em família, minha esposa falava com todos, exceto com seu cunhado, o que era muito diferente dela, e se seu cunhado e eu estávamos saindo e mencionava minha esposa em nossa conversa, ele evitava o assunto e inseria algo mais. Em relação à proximidade, se todos íamos a algum lugar, talvez ao parque ou shopping, minha esposa preferia passar o tempo com sua irmã e marido em vez de comigo. Se nos sentássemos para comer juntos, ela preferia sentar ao lado dele e me deixar sozinho. Onde quer que estivesse, observava-a em silêncio por meses para garantir que minha mente não estava me enganando. Ao mesmo tempo em que notei todas essas mudanças, a atitude de minha esposa para comigo também mudou. Tornou-se tão ruim que não podíamos conversar sem que ela mencionasse o nome do cunhado. Nossa intimidade também caiu e ela mal me deixava tocá-la. Quando tentava, ela reclamava de estar cansada ou não estar no clima, às vezes até dizia que estava com seu fluxo mensal, mesmo quando eu sabia que não era assim. Antes de suspeitar que algo estava acontecendo entre ela e o cunhado, minha esposa não se preocupava com sua aparência quando queríamos sair como uma unidade familiar, mas de repente tornou-se tão preocupada. Lavava e encaracolava o cabelo com antecedência, escolhia um vestido que expunha suas coxas e decote e se maquiava. Tornou-se evidente que estava tentando parecer bem por uma razão, e até sua irmã e outros membros da família notaram a grande diferença. Todo o tempo em que estava suspeitando de minha esposa, no fundo queria estar errado, mas uma noite, depois de esperar quase 1 hora para que ela parasse de conversar e sorrir com o telefone e passasse tempo comigo, ela disse que estava cansada como de costume e dormiu. Eu estava tão magoado com suas ações e negligência que revistei seu telefone para ver quem estava fazendo-a sorrir assim. Quando acessei seu telefone e verifiquei suas contas de redes sociais, encontrei suas mensagens no WhatsApp com o marido da irmã. Salvou seu nome como o melhor amigo com 3 emojis de coração e suspeitei que era ele antes de abrir a conversa. Não podia acreditar no que vi. Quando verifiquei a conversa, não só minha esposa estava tendo um caso com o cunhado como suspeitava, mas também tinham trocado fotos nuas. Mesmo naquela noite, ele tinha enviado fotos de suas partes íntimas e escreveu um longo texto erótico sobre todas as coisas sujas que faria com ela quando se encontrassem novamente. Planejaram se encontrar em um motel barato em 2 dias e continuavam relembrando sua última aventura juntos. Eu estava tão decepcionado e não sabia como me sentir. Pensar que estavam brincando sobre ela engravidar dele e manter o filho. Senti-me tão traído naquele momento, que queria sufocá-la com um travesseiro. Tive que controlar minha raiva porque ela não valia uma sentença de vida. Logo após meu colapso emocional, tive uma ideia para ensiná-la uma lição. Tirei capturas de tela da conversa, especialmente as partes onde ele enviava suas fotos nuas e mencionavam se encontrar no motel para se divertir. Depois apaguei todos os rastros de que revisei seus chats.
Aquela noite, não pude dormir em casa porque estava magoado e continuei chorando como um bebê. Embora suspeitasse que algo estava errado, ainda não podia acreditar que minha esposa me quebraria assim depois de todas nossas promessas mútuas. No dia seguinte, fui trabalhar do motel onde passei a noite, e ela continuou me ligando a manhã inteira para descobrir por que não estava em casa quando acordou. Inventei uma mentira e disse-lhe que estaria em casa depois do trabalho. Quando cheguei em casa naquela noite, ela pôde notar que algo estava errado, mas disse-lhe que tive um dia ruim no trabalho. Enquanto isso, no dia seguinte, ela tinha planejado se encontrar com meu cunhado no motel. Ela não sabia que liguei para sua irmã e expliquei tudo. Ela estava mais chocada que eu e prometeu não confrontar o marido. Também criei um grupo no WhatsApp, adicionei todos os membros próximos da família e contei tudo o que descobri. Coloquei as capturas de tela que tirei para que todos vissem e não podiam acreditar. Sua irmã continuava duvidando que minha esposa faria algo assim. Depois que todos saíram da fase de choque, todos planejamos ir para a localização do motel que usariam para pegá-los em flagrante. No dia D, que foi um sábado, observei enquanto minha esposa se vestia da melhor maneira, se maquiava e mentia para mim sobre ir ver uma velha amiga que acabou de dar à luz. Agi com calma e a observei sair. Cerca de 10 minutos depois que ela saiu, dirigi até a localização e notifiquei a família dela que estava a caminho. Eventualmente, todos nos encontramos no motel conforme planejado e decidimos ir até o quarto dela. Éramos 5, excluindo o pai dela. Quando chegamos ao quarto dela, bati e fingi ser o serviço de quarto, e ela abriu a porta com uma toalha branca enrolada no peito. Quando viu que era eu, congelou. Então todos entraram no quarto um por um. Seu cunhado estava no banheiro e, ao ouvir vozes, saiu para nos ver. Correu de volta para o banheiro e se recusou a sair. Minha cunhada estava tão de coração partido que atacou minha esposa ali mesmo. Disse a minha esposa na cara dela para não se incomodar em voltar para casa e que ouviria do meu advogado em breve. Sua mãe e irmãos nem podiam dizer nada. Todos ficaram lá maravilhados. Saí do quarto e os deixei lá para que ela lidasse com a família. Imediatamente cheguei em casa, joguei as coisas dela fora da minha casa e contatei um advogado de divórcio para começar a processar nossos papéis de divórcio. Ela tentou me ligar e implorar algumas vezes e disse-lhe que estava louca se pensava que eu aceitaria de volta uma traidora sem vergonha como ela. O pior foi que ela não tinha ninguém a quem recorrer. Sua família a deserdou e sua irmã cortou todos os laços com ela porque não podia suportar a traição. Tive que me divorciar dela e oficialmente me livrar dela. Sua irmã também se divorciou do marido e minha esposa teve que se mudar com uma amiga antes de sair da cidade. Mais tarde, descobri que o caso deles começou sob meu teto e que o mantiveram por muito tempo antes de eu suspeitar de algo. Minha esposa afirmou que continuou o caso com o cunhado porque ele não era tão entediante quanto eu. Suponho que ela terá diversão suficiente vivendo com membros da família desapontados pelo resto da vida. Estou bem agora, mas decidi não me casar novamente. É melhor estar sozinho para não experimentar tal decepção e desgosto novamente.